Olá, pessoal! Se iniciaram as semanas de estudos, mesmo que seja à distância, estamos firmes e fortes. E para a primeira semana, a gente vai estudar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. A classificação dos seres vivos, ele é separado em categorias, né? Então a gente tem o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Aqui vai trazer algumas coisinhas explicativas mesmo, que a primeira letra sempre é maiúscula e todas as outras são minúsculas, que a gente vai estar trabalhando ao longo das atividades. Eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês. Aqui que eu trouxe para a gente sempre recordar, né? Que a nomenclatura dos seres vivos, ele foi descrita pelo Linneu. Ele pode ser considerado um pai, né, da taxonomia. Ele foi realmente classificando os seres vivos, porque há muito tempo atrás, antes dele fazer seus estudos, os seres vivos eram classificados assim: os animais da água e o animal da terra e os animais do ar. Não tinha vamos dizer assim, nada característico, né, para separar cada animal. Nas atividades propostas, na questão número 1, trouxe assim: se você perguntar a um morador da Amazônia o que significa a expressão lacice muta, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pela picada da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região. Geralmente, pessoal, a gente conhece pelo nome comum, né? Que a gente fala que é um nome popular. Então, por que ele não conheceria? Porque ele, né, é uma nomenclatura científica e as pessoas estão acostumadas com o nome popular. Na segunda questão, vai ficar até mais fácil de vocês compreender o porquê que ele não saberia, né? O que é lacice mutas? Por que os cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação lacice mutas ao invés de surucucu? É uma forma de eu reconhecer a espécie em qualquer lugar que eu esteja. Então, se eu chegar lá na Ásia, ou for lá na África, ou eu estiver aqui no Brasil, na América no geral, o que acontece? Se eu falar o nome científico, eles vão saber que eu estou me referindo a uma cobra peçonhenta, né, que é a surucucu. Mas se eu chegar lá na África e falar assim, surucucu, eles vão falar, o que é isso, gente? É uma forma de padronizar a nomenclatura mesmo. A letra C, o que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico dessa serpente. Então, como a gente viu, sempre vai ter o gênero e a espécie. Então, lacense é o gênero e muta é a espécie. E os dois em conjunto vai formar, né, a espécie em si. Na D, é mais fácil da gente compreender essa designação. Então, lacense muta designa-se uma espécie biologicamente. O que isso significa? Então, eu vou ter um gênero. Então, geralmente, em alguns lugares, vocês vão estar vendo que vai ter o gênero mais espécie. Mas o legal é se colocar o epíteto específico. Então, o gênero mais o epíteto específico, eu vou ter a espécie. Então, lacense muta é igual à espécie dela. Então, eu não posso chegar e falar muta. Está errado usar só o muta, tá? Então, eu sempre tenho que estar trazendo os dois nomes junto. Aqui, ó, embaixo, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então, eles pertencem ao mesmo gênero, né? Tem a Políbia paulista e a Políbia ocidentalis. O que vai mudar delas? Primeiramente, é a espécie, né, que é o epíteto específico, e dá para vocês notar na imagem que a morfologia delas muda. O formato do abdômen, as cores, a disposição das linhas no corpo dela vai estar mudando. Então, quando o cientista ele vai fazer a classificação, ele vai analisar especificamente as características de cada um. Elas vão ter uma característica muito parecida, que vai enquadrar elas no gênero, né, Políbia, e vai ter uma particularidade que vai estar denominando a sua espécie. A letra E está falando lá: a surucucu, lacense muta, cascavel, Codralis terífilos, a jararacuçu, tem a jararaca verdadeira. Então aqui tá falando assim: pertence à ordem Sagná. Que outras categorias taxonômicas certamente são comuns a essas serpentes? Então a gente sabe que todas elas pertencem à mesma ordem, só que elas têm tanto o gênero como a espécie diferentes. Então o que vai estar padronizando eles ali que eu posso ter mais em comum? O reino, né, que é animal, o filo,
chordata, a crasse, né, réptil, é o que vai estar sendo em comum entre elas. Então, além da ordem, a categoria taxonômica é a mesma. E outra, subordem também sempre vai ser das serpentes. Todas elas são serpentes. A questão número 2, ela traz assim: qual categoria taxonômica distingue os personagens da tirinha, baseada no objeto de discussão deles? Então vamos lá, ursos negros são os melhores? Ursos brancos, que são os melhores? Ursos negros, não, ursos brancos. Aí vem o panda lá, babacas. Então o que vai estar distinguindo um urso do outro, hein, pessoal? Eu coloquei certinho a classificação científica de cada um deles. Se vocês forem analisar desde o reino, tanto o urso negro como o urso branco, ele participa do mesmo reino, que é o reino animal, o filo Chordata, a classe Mammalia, a ordem Carnívora, a família Ursidae e o gênero Ursi. O que vai mudar neles ali é só a espécie. E claro, cada um vai tendo uma região diferente. O urso negro, né, ele vai estar encontrado na América. O urso branco a gente vai encontrar no Ártico, mostrando para vocês também o panda. O que vai mudar nele? O gênero e a espécie. O restante da classificação continua mesmo. O reino, o filo, a classe, a ordem e a família é a mesma. A questão número 4 trouxe assim: considere a seguinte tira. Tomando como ponto de partida o último quadrinho da tira, no qual o rato faz referência ao nome científico da mosquinha da banana, como se fosse um nome artístico, responda: qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos? É o que a gente falou. O nome científico, ele vai permitir que eu reconheça o animal em qualquer lugar que eu esteja, tá? Independente se eu estiver no continente americano, no continente africano, no continente asiático, qualquer lugar eu sei a que espécie ou a que animal estou me referindo por causa do nome científico. Então ele é muito importante para padronizar mesmo. Por que se utiliza o latim como uma língua para a atribuição desses nomes? Primeiramente porque o latim é uma língua morta e ela não tem como ser alterada, né? Vamos visar o nosso português. Esses anos atrás foi feita uma alteração ortográfica. Então no latim não tem como modificar. Então você imagina só eu modificar o nome de um monte de espécies, que não é tipo uma ou duas, é em escala de 1 milhão de espécies, né? São muitas espécies diferentes, levando a considerar plantas, animais. Entra no reino Monera, que são as bactérias, que tem uma designação científica também. Então, por isso a gente utiliza o latim para classificar os nomes científicos. Aqui a outra questão era para que vocês lessem os nomes científicos, né, corrigissem os incorretos, justificando cada correção e, por fim, realizar uma pesquisa e identificar os organismos citados. O primeiro nome ali, se a gente for considerar a forma correta da escrita da nomenclatura científica, sempre o gênero é escrito com letra maiúscula e a espécie é escrita com letra minúscula. Então ali, eu até demarquei de vermelho, começa com um S minúsculo e o correto é com S maiúsculo. Então outra coisa que está errado na letra A é porque ela vem sem estar negrito, sem estar demarcado de alguma forma. Então sempre o nome científico padrão tem que estar ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado. Então ele não está. Então a hora que eu corrigi ali, vocês viram que eu coloquei em negrito, coloquei o gênero com letra maiúscula e a espécie ficou normal porque estava correto. Na letra A, qual organismo que está sendo ali, né, exposto com esse nome científico é a levedura, né, um fungo que produz a cerveja. Na B, a gente tem aí Araucária angustifolia. O que está errado nela? Não está demarcado, nem em negrito, nem sublinhado. Outra coisa, o gênero, ele vem com o quê? Com letra maiúscula e sempre a letra minúscula.
E o organismo que está sendo demonstrado é Araucária, tá joia? A C, Escherichia coli. Para começar, também não está demarcado. E o coli está com letra maiúscula, que é o gênero, teria que estar em letra minúscula. Aí eu corrigindo, eu coloquei, e eu errei ali, que está com letra maiúscula, mas é com letra minúscula, tá, gente? Mas demarcado. Então aí, ó, mostrando que se tiver em negrito, ou sobrinhado, ou itálico, é o correto. A D, que é Coffea arábica, ele tá na nomenclatura correta. Aí eu coloquei ali na frente para mostrar para vocês que elas podem ter vindo de 3 formas diferentes: ou itálico, ou sobrinhado, ou em negrito. A letra E, que é o PAN, Trodraxilis. Primeiro, que o gênero não tá com letra maiúscula, ele tem que estar. E a espécie está com letra maiúscula e teria que estar com letra minúscula. E também destacado, ou em negrito ou em itálico. O F, que é a Panthera leon, a única coisa que está errado nela é que ela não está demarcada. Corrigindo, eu coloquei ela em itálico. Que é o nosso leão, né? A última questão, né? A 6 era para vocês reescrever as frases abaixo, corrigindo se necessário. Então ali a letra A, Felis silvestris e Felis catus, pertencem à mesma espécie? Sim ou não, gente? Então só a gente analisando, a gente percebe que ela não pertence à mesma espécie, né? Porque sempre vem primeiro o gênero e depois a espécie. Então, elas pertencem ao mesmo gênero, mas não à mesma espécie. A B, Citrus rediculado e Citrulus latunis pertencem ao mesmo gênero? Não, né? Só de vocês analisar a nomenclatura, a forma que ela está escrita, fica evidente que não pertence ao mesmo gênero. A C, espécies que são da mesma ordem, obrigatoriamente pertencem à mesma classe? Sim, porque a classe, gente, é geral. O que vai mudar é a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, sempre lembrando, se eu tenho uma ordem Hymenoptera, por exemplo, eu vou ter todas as vespas sociais estão dentro da ordem Hymenoptera. Só que o que vou mudar vai ser os gêneros que vão estar pertencendo e as espécies. Então, sempre lembrando que a ordem é obrigatoriamente estar na mesma classe? Sim, então ele tá na classe Insecta, na ordem Hymenoptera, e o que vai mudando são as outras categorias. A D, espécies que são da mesma família obrigatoriamente pertencem ao mesmo gênero? Não, porque dentro de uma família a gente pode ter vários gêneros diferentes, né? Trazendo o exemplo das vespas sociais novamente, a gente tem a família Véspide, e dentro da família Véspide eu tenho vários gêneros diferentes. Eu posso ter o gênero Políbia, Protopolíbia, Miscocitrus. Como a gente viu anteriormente, da Políbia, que é um gênero, eu posso ter a espécie Políbia occidentalis, Políbia brasiliense. Eu tenho várias espécies diferentes enquadradas dentro desse gênero, mas tem sempre dentro da mesma família e da mesma classe, que é a classe Insecta. Espécie é uma denominação para organismos semelhantes que não se reproduzem e nem geram descendentes férteis? Não, tá? Espécie sempre são um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Isso aí, vamos dizer assim, é o significado para a espécie, gente. Sempre tenho que ter duas espécies, né, idênticas, juntas, para poder ter o cruzamento e gerar descendentes férteis. Se eu pegar, por exemplo, o jumento e a égua, eles são de espécies diferentes. Eu vou
ter a mula. E a mula, ela vai nascer estéril, então ela não pode se reproduzir. Então, ficamos por aqui. Até semana que vem e bons estudos!